Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Jujutsu Kaisen, O Despertar dos Oito Portões. Capítulo 132, O Plano de Reencarnação de Yorozu. Agora que Gojo Satoru foi libertado, tudo o que precisamos fazer é esperar que ele retorne por conta própria, certo? Devemos preparar algum tipo de cerimônia de boas-vindas? Takaba perguntou pensativamente. Talvez pendurar uma faixa, ou algo assim? Ele nunca tinha conhecido Gojo antes, mas sentiu vontade de fazer algo especial por um camarada que retornava do confinamento. Se ele conseguisse fazê-lo rir, melhor ainda. Ninguém lhe respondeu. Só de imaginar o Gojo já me sentia bastante exausta. Entretanto, Tsumiki se pronunciou de repente, parecendo confusa. Senhorita Yorozu, eu estava pensando. Ana consegue usar o poder do anjo diretamente. Nossas situações não são basicamente as mesmas? Isso não significa que eu também poderia usar seus poderes? Depois de observar Ana agora há pouco, Tsumiki finalmente compreendeu algo que não havia considerado antes. Imediatamente uma boca se abriu em sua bochecha e a voz de Yorozu surgiu. Você pode usar meu poder diretamente. E como tenho usado seu corpo para lutar recentemente, minha técnica já foi gravada em você. Mesmo sem a minha permissão, você ainda pode ativar minha técnica amaldiçoada. Eu vejo. Tsumiki pensou em silêncio. Então isso não significa que, mesmo que você deixasse meu corpo um dia, eu poderia eventualmente me tornar tão forte quanto você? Exatamente. O tom de Yorozu se aguçou. Então, homem infiel, quando você vai preparar um novo vaso para mim? Dessa vez ela estava falando com Zen Shinsuke. Se ela não conseguisse controlar totalmente um corpo, não conseguiria lutar a sério contra Sukuna, muito menos derrotá-lo. Se ela permanecesse no corpo de Tsumiki, ela nem sequer seria capaz de morrer pelas mãos de Sukuna. Ela reencarnou por apenas 2 motivos: matar Sukuna, ou ser morto por ele. O jogo The Cooling Game já é uma farsa. Por quanto tempo você planeja adiar o que prometeu? Yorozu pressionou Shinsuke. Agora que sua técnica havia sido totalmente replicada dentro de Tsumiki, não havia mais motivo para ele mantê-la presa ali. Shinsuke ponderou sobre isso por um instante. Sinceramente, não sei muito sobre os detalhes da reencarnação. Se você quiser uma embarcação nova, pode encontrar uma por conta própria. Eu não vou te impedir. Ele poderia ao menos conceder-lhe isso. Yorozu perseguiu um único homem por 1000 anos. Isso exigiu um nível de dedicação insano. Realmente. Seu tom de voz tornou-se ansioso. Então não vou me conter. Reencarnar é simples. Encontre um receptáculo adequado, transforme-se em um objeto amaldiçoado e deixe que ele o consuma. Eu consigo encontrar um corpo por conta própria. Mas você precisa me dar o método para transformar minha alma em um objeto amaldiçoado. Essa era a condição dela. Encontrar um anfitrião foi fácil. Mas forjar a própria alma em um objeto amaldiçoado? Dentre todos os feiticeiros reencarnados, apenas Sukuna era capaz disso. Nem mesmo Angel conseguiu. Transformar sua alma em um objeto amaldiçoado? Shinsuke franziu a testa. Como eu saberia fazer uma coisa dessas? A voz de Yorozu aumentou bruscamente. Essa sociedade de jiu-jitsu não existe há milhares de anos? Você está mesmo me dizendo que não existe mais nenhum método desse tipo? Yuki Tsukumo falou calmamente. Pelo que sei, na verdade não existe. Eu estudo a alma. E nunca vi um método como este registrado em lugar nenhum. A diretora Yaga assentiu com a cabeça. Essa técnica se perdeu há várias centenas de anos. Angel, falando através de Ana, bufou. Não desperdice seu fôlego. Só Kenjaku e Sukuna sabiam como. Ninguém mais. E a reencarnação por possessão é um pecado contra a natureza de qualquer forma, acrescentou ela friamente. Você deveria simplesmente permanecer no corpo daquela garota. A coexistência é o único caminho aceitável. Angel sempre desprezou feiticeiros reencarnados. Naturalmente, ela não aprovaria a tentativa de Yorozu de trocar de embarcação. Yorozu retrucou. Que te importa, seu velho santo hipócrita? Você só vive para se opor a Sukuna. Escutem com atenção. Sukuna será derrotado por mim, e somente por mim. Yorozu se irritou imediatamente quando Angel interveio para lhe dar uma bronca. Mulher louca. Quero Sukuna morta. Venha me impedir se puder. Deixa eu te contar. Todo mundo aqui quer ele morto agora. Você não pode fazer nada além de assistir enquanto matamos com nossas próprias mãos. Angel não lhe deu trégua. Pelo jeito que as duas falavam, era óbvio que se conheciam há muito tempo. Você está pedindo para morrer. Já chega de você, sua bruxa hipócrita. A voz de Yorozu tornou-se furiosa, como se ela pudesse explodir do corpo de Tsumiki a qualquer segundo. Tsumiki, me solte. Vou dar uma surra nesse impostor sagrado. Ana, peguem ela. Angel respondeu com um rugido. Essa louca perdeu a cabeça, juro que já virou um demônio. Use sua técnica e purifique-a agora mesmo. E assim, de repente, 2 bocas brotando de 2 rostos começaram a gritar uma com a outra do outro lado da sala. Tsumiki e Ana ficaram ali paradas, num constrangimento insuportável. Principalmente Ana, seu rosto estava vermelho como um pimentão. Tsumiki era irmã de Megumi. O que significava? Se ela e Megumi algum dia se tornassem família, então os 2 monstros que viviam dentro de seus corpos estariam gritando um com o outro todos os dias. Shinsuke coçou a orelha e saiu silenciosamente acompanhado de Yuki Tsukumo. Os outros seguiram, dispersando-se também. Eles esperavam ver Gojo hoje, mas como ele não saiu pela porta dos fundos, ninguém sabia onde ele estava agora. Em vez de ficarem parados, eles optaram por descansar e recuperar as forças para a batalha final.
Enquanto isso, em algum lugar bem longe no mar, na escuridão profunda das profundezas do oceano, o reino prisional explodiu subitamente em luz azul. Um a um, olhos azuis brilhantes se abriram em sua superfície. O cubo se partiu em dois e detonou. Uma figura solitária apareceu no fundo do mar. A imensa pressão das profundezas do oceano desabou como uma montanha em colapso, apenas para ser bloqueado por uma fina barreira branca translúcida. Gojo Satoru abriu os olhos. Escuridão. Silêncio. Frio. Por um instante sua mente ficou confusa. Ele não saberia dizer se era dia ou noite. Então, um pensamento surgiu com clareza. Este lugar definitivamente não é para um ser humano. Uma energia amaldiçoada surgiu, e ele desapareceu. Aquele período no reino da prisão o assombraria pelo resto da vida. Ninguém conseguiria suportar esse tipo de confinamento. Ausência de noção de tempo. Rodeado por pilhas de crânios. Deitado ali eternamente sem saber se seriam minutos ou séculos. Foi pior que a morte. Se ele não tivesse acreditado nos alunos que treinou com as próprias mãos, ele pode ter se matado lá dentro. Quando ele finalmente alcançou a superfície e viu o céu azul novamente. Respirei ar fresco, Gojo se sentia mais leve do que nunca. Agora sim, é aqui que as pessoas deveriam viver. Após um breve momento de recuperação emocional, ele começou a juntar as peças do que poderia ter acontecido. Neste momento, a coisa mais importante. O objetivo era encontrar o desgraçado que havia roubado o corpo de seu melhor amigo. E leve-o de volta. Espere, qual é a data de hoje mesmo? Capítulo 133, uma aposta arriscada antes da batalha final. O som do combate ecoava pelo salão de treinamento da escola de jiu-jitsu. Yuji Itadori estava treinando com Kusakabe. Com um golpe preciso por cima do ombro, Kusakabe derrubou Yuji no tatame, depois calmamente colocou as mãos nos bolsos e olhou para ele com um olhar perplexo. A próxima luta. Nós nem seremos a força principal. Então, por que você ainda está treinando como se sua vida dependesse disso? Ultimamente, Yuji vinha aparecendo todos os dias para treinar com ele, se esforçando sem parar. Yuji virou-se de costas, encarando o teto. Após um longo silêncio, ele finalmente falou. Ser mais forte nunca é uma coisa ruim, certo? E se eu acabar conseguindo ajudar de alguma forma? Eles tinham tantos aliados poderosos, mas Sukuna ainda ousou aceitar o desafio. Só isso já parecia errado. Yuji não conseguiu explicar. Algo simplesmente não parecia certo. Como não conseguia enxergar o problema, escolheu a única coisa que podia controlar. Trem. Se ele se tornasse forte o suficiente, nenhuma reviravolta inesperada importaria. Yuji, não exagere. Shozo falou suavemente. Seus irmãos ficarão preocupados. Na verdade, era Shozo quem estava mais preocupado. Não se preocupe. Yuji deu um leve sorriso. Não sou a única que está treinando. Megumi Nobara. Todas estão dando seu máximo. Todos estavam se preparando. Fortalecendo-se. Aumentar as chances de sobrevivência, mesmo que seja apenas um pouco. Claro, nem todos lidavam com a pressão da mesma maneira. Senhorita Meimei, posso fazer uma aposta? Zen Shinsuke e Yuki Tsukumo encontraram Meimei olhando fixamente para o computador, com os olhos praticamente brilhando. Ela ergueu os olhos e jogou o cabelo para trás com elegância. Claro, Zen Sensei. Quanto você está apostando? Agora que a existência de maldições era de conhecimento público, a indústria clandestina de jogos de azar com Jujutsu explodiu da noite para o dia, transformando-se numa verdadeira corrida do ouro. E Meimei, só com a arrecadação das taxas de inscrição online, ela já tinha faturado 5 bilhões de ienes. Vou apostar tudo em uma única carta. Shinsuke jogou um cartão de crédito na mesa. Os feiticeiros do Jiu-Jitsu vencem. O dinheiro em si não era muito, a maior parte era saqueada dos figurões. Já que está aqui, por que não arriscar um pouco e ganhar um dinheiro extra? Ah, mas você precisará escolher um vencedor específico. Meimei o lembrou. Neste momento, todos já estão apostando no lado do feiticeiro. Na internet, não apenas as informações sobre a maldição se tornaram públicas. Perfis dos principais feiticeiros também foram divulgados. Meimei chegou a publicar o histórico de batalhas de Sukuna, juntamente com breves biografias de todos que lutavam pela escola de Jujutsu. Por exemplo, Gojo Satoru, feiticeiro de grau especial, o mais forte da era moderna, juntamente com Okotsu Yuta, Tsukumo Yuki, Kashimo, Yorozu, Yuji, Megumi e mais. A nação inteira estava assistindo. E apostas. Abaixo de cada nome constava o valor total apostado naquela pessoa no bolão. Como o lado dos feiticeiros tinha uma superioridade numérica tão grande, quase ninguém apostou em Sukuna. Quase. Ainda havia alguns apostadores de alto risco que esperavam enriquecer apostando contra a maioria. Alguns chegaram a criar várias contas para distribuir suas apostas entre diferentes candidatos. Então vou apostar em mim mesmo. Shinsuke olhou para o próprio perfil e riu. Seu título ainda era Grau Especial, Especial. O número de pessoas que acreditavam que Sukuna morreria pelas suas mãos podia ser contado nos dedos de uma mão, o que significava que o total apostado em seu nome era lamentavelmente baixo, apenas algumas centenas de milhares. No topo da hierarquia estava Gojo Satoru. O valor apostado na morte de Sukuna pelas mãos de Gojo já havia ultrapassado 10 bilhões de ienes, e ainda faltavam 2 semanas para o prazo final. Além de Gojo, os totais combinados de apostas para Yuta, Yuki, Kashimo, Yorozu e outros também ultrapassaram 10 bilhões.
Afinal, as palavras grau especial e feiticeiro ancestral carregavam uma aura lendária. Mas e os feiticeiros de nível 1? As probabilidades deles eram praticamente irrelevantes. Algumas centenas de milhares aqui, uns 2 milhões ali, mesmo o mais caro mal chegou a 10 milhões de ienes. Nenhuma delas ultrapassou a marca de 100 milhões. Zen Sensei, tem certeza de que quer assumir toda a responsabilidade? Mei fez uma pausa enquanto digitava o número do cartão. Eu sei que você é forte, mas é impossível prever quem dará o golpe final em uma luta em grupo. Com tantos monstros em campo, um erro e o prêmio máximo desapareceria. Depois de roubar créditos de abates por anos, adquiri bastante experiência. Shinsuke acenou para ela, dispensando-a casualmente. E Sukuna não é fraco. Existe até a possibilidade de não conseguirmos matá-lo. Se isso acontecer, esse dinheiro provavelmente não fará diferença nenhuma. Tudo bem. Quando Shinsuke finalmente digitou o valor, 10 bilhões, o total apostado por Shinsuke disparou. Em toda a rede, inúmeros apostadores esfregaram os olhos em descrença. Quem no mundo acabou de gastar 10 bilhões em um Special Grade Special? Será que eles pensavam que especial realmente significava especial? Aqueles que conheciam o mundo do jiu-jitsu, mesmo que minimamente, imediatamente rotularam o misterioso apostador como um otário que queimava dinheiro. Alguém sendo enganado em tempo real. Eu também aposto 10 bilhões. Uma voz familiar falou. Gojo Satoru jogou uma carta na mesa casualmente. Deixe tudo comigo. Então ele lançou um olhar para Zen Shinsuke. Obrigado, pelo que você fez com o Suguru. Ouvir isso do Gojo foi perturbador. Shinsuke lançou-lhe um olhar de soslaio. Você está agradecendo as pessoas agora? O reino prisional suavizou suas arestas? Os lábios de Gojo se contraíram. Só de ouvir aquela coisa maldita, sua pele se arrepiou. E de fato, esse cara não havia mudado nada. Talvez, murmurou Gojo. Que pena que o reino prisão foi destruído. Caso contrário, você poderia ter entrado e experimentado você mesmo. Ele já sabia de tudo o que havia acontecido enquanto estivera selado. Se não fosse por esse homem irritante, provavelmente a escola de Jujutsu não estaria tão vibrante agora. Por mais irritante que ele fosse, a presença dele tornou as coisas mais fáceis. Não estou tão entediado assim. Shinsuke balançou a cabeça enquanto se afastava com Yuki Tsukumo. Embora eu admita, apostar 10 bilhões é a típica arrogância da família Gojo. Que pena, você está prestes a perder tudo. Gojo deu um leve sorriso atrás dele. De quem é o dinheiro que vai pelo ralo? Veremos. Dito isso, ele se virou e deixou Mei. Ao ver os dois homens gastarem 10 bilhões em si mesmos, Mei suspirou. Dois lunáticos podres de ricos. Após pensar um instante, ela deslizou seu próprio dinheiro pela tela. 5 bilhões em Zen Shinsuke. 5 bilhões em Gojo Satoru. Se eles estivessem tão confiantes, ela ficaria feliz em lucrar com qualquer uma das opções. Nesse bolão, assim que Sukuna morresse, todas as apostas perdidas seriam zeradas. Todos os fundos arrecadados com palpites incorretos seriam redistribuídos para as pessoas que acertaram o assassino, de acordo com a proporção. Em termos mais simples, acerte o palpite e você sai rico. Muito rico. Capítulo 134. Um presente de boas-vindas. Exorcizar maldições é realmente tão lucrativo assim? Yuki Tsukumo olhou para Zen Shinsuke com incredulidade depois de vê-lo apostar 10 bilhões casualmente. Ela não pôde deixar de sentir um leve arrependimento por nunca ter aproveitado a oportunidade para ganhar dinheiro ao longo dos anos. Como uma feiticeira de nível especial, mesmo com apenas um trabalho de alto nível por ano, ela não deveria estar tão sem dinheiro, certo? Não é tão ruim assim. Shinsuke deu de ombros. A maior parte desses 10 bilhões veio dos figurões. O Gojo não os eliminou há alguns dias? Eu apenas peguei algumas moedas que eles tinham. Ele disse isso com a maior seriedade. Na verdade, ele poderia ter levado mais. Mas Gojo insistiu que os fundos restantes fossem mantidos para cultivar talentos da nova geração, em vez de enriquecer bolsos privados. Shinsuke não contestou. 100 bilhões eram suficientes. E depois desta noite, provavelmente se multiplicaria. Não é de admirar que aqueles fósseis antigos tenham parado de aparecer e de impor sua influência. Yuki refletiu. Então vocês simplesmente mataram todos eles? Esse era o Gojo. Shinsuke corrigiu. Não sujei as mãos. Não importa. Morto é morto. O tempo passou. O ar ficou mais pesado. E finalmente, chegou o dia da batalha final. Todos convergiram para Shinjuku. Os lutadores lutaram. Os espectadores observavam. Os jogadores jogaram. As emissoras transmitiram ao vivo. Ninguém faltou. Por que você está aqui? Maki franziu a testa ao avistar Naobito Zen liderando vários membros importantes do clã Zen até o local. Você não está aqui para ajudar, está? Não havia a menor possibilidade de o clã Zen agir por bondade. Na visão de Maki, era muito mais provável que eles ficassem de braços cruzados, deixassem os dois lados sangrarem e depois entrassem em cena para colher as sobras. Então, Naoya zombou dela. Não é permitido assistir pessoalmente? Precisamos da sua aprovação? Ele viera por um único motivo, ver o irmão Shinsuke esmagar Sukuna na frente de Gojo. 2 dias atrás, ele chegou a gastar todas as suas economias de 10 bilhões com Shinsuke. Quanto a Naobito, o motivo dele era simples. Ele só queria ver o quão forte Megumi havia se tornado. E Zenji e Jinichi, eles estavam apenas acompanhando. Se o chefe do clã estava aqui, eles também estavam. TCH.
Maki virou as costas friamente. Ela virou o rosto e parou de lhes dar atenção. Não importa o quão arrogantes fossem aquelas pessoas do clã Zenin, aqui é melhor que se comportem. Afinal, havia vários feiticeiros de nível especial presentes. Bum! Uma presença monstruosa e totalmente maligna inundou repentinamente toda Shinjuku. Atingiu em cheio a alma de cada feiticeiro. Maldade pura e descarada. Os rostos empalideceram. Todos sentiram isso. Essa aura era de um nível completamente diferente da que Sukuna havia demonstrado em Shibuya. Então este é Sukuna em seu poder máximo, alguém murmurou. O peso daquilo fazia os corações afundarem. Sua força superou em muito o que eles haviam imaginado. Parece que já estava na hora. Gojo Satoru falou calmamente. Hora de começar. TCH, que presença desagradável. Até mesmo Gojo ficou um pouco surpreso. A diferença entre a expectativa e a realidade era maior do que ele imaginava. Mas ele não estava com medo. Desta vez, ele não estava sozinho. Enfrentar um adversário desse tipo, se eu puder fazê-lo uma vez na vida, não terei arrependimentos. Os olhos de Kashimo brilhavam de excitação. Ele sabia que não podia vencer, mas como um guerreiro nato enfrentar um inimigo divino. Mesmo que isso significasse morrer por isso, valeria a pena. Que estranho. Zen Shinsuke acariciou o queixo. Sukuna, mesmo no auge de sua forma, não deveria emanar esse nível de pressão. Por outro lado, muitas coisas já haviam se desviado do curso original dos acontecimentos. E Sukuna nem estava mais usando o corpo de Megumi. É claro que algo havia mudado. O que é? Yuki perguntou com cautela. Nada. Shinsuke balançou a cabeça negativamente. Vamos ver o que dá a Sukuna confiança para nos desafiar a todos. Ele deu o primeiro passo. Num instante, ele pousou no topo de um arranha-céu em ruínas. Os arredores foram reduzidos a escombros. Shibuya não ficava longe de Shinjuku. Ele conseguia até mesmo ver o meteoro que Jogo havia invocado anteriormente, agora repousando silenciosamente nos destroços. Um instante depois, Gojo pousou ao lado dele, seguido por Utaimi, Gakuganji e Ijishi. Então Yuki, Yuta, Kashimo. E finalmente, Sumiki. Ou melhor, Yorozu, agora no controle. Ela queria lutar contra Sukuna sozinha, mas não havia a mínima chance de alguém concordar com isso. Ela implorou, argumentou e até fez promessas juradas a Tsumiki. Só então Shinsuke cedeu e permitiu que ela entrasse na batalha. Não que a opinião dela importasse muito. Mesmo assim, ela não era fraca. Embora muito inferior a Sukuna, esta foi uma luta em equipe. Então ela teve permissão. Quem vai primeiro? Os olhos de Kashimo ardiam enquanto ele contemplava a cidade em ruínas, na origem da pressão sinistra. Raios já crepitavam por todo o seu corpo, ansiosos para atingir o alvo. Em resposta, Gojo tirou o casaco. Usando uma roupa de compressão preta por baixo e calças brancas, a mesma roupa que ele usava na noite em que Toji quase o matou. Um oceano de energia amaldiçoada irrompeu de seu corpo, sem restrições. Deixe-me dar a Sukuna um presente de boas-vindas apropriado. Gojo disse baixinho. Este será nosso primeiro encontro de verdade. Ele girou os ombros, relaxando. Ijishi bateu com as duas mãos no chão, com o rosto completamente sério, e ativou uma técnica de barreira que nunca havia usado antes. Ao mesmo tempo, Utaimi começou a dançar. Sua técnica amaldiçoada foi ativada, Zona Proibida Solo. Dentro de seu alcance, o poder de um feiticeiro poderia ser amplificado de forma massiva, para alcançar o ápice da energia amaldiçoada. O objetivo era reduzir o desperdício a zero absoluto. Músicas, selos de mão, jogo de pés. A quantidade de elementos que um feiticeiro omitia determinava seu domínio. Desta vez, Utaimi não pulou nada. Canto, gestos, dança, combinado com a música de Gakuganji. O ritual elevou sua técnica ao limite. Uma amplificação total de 120%. Resumidamente, todos os bônus possíveis foram acumulados. No instante em que suas técnicas foram ativadas, uma torrente aterradora de energia amaldiçoada explodiu de Gojo Satoru. As pupilas de Kashimo se contraíram violentamente. Então, este era o suposto mais forte da era moderna. Isso foi aterrorizante. Ele se virou, só para perceber que todos os outros já tinham se afastado. Um segundo depois, Gojo recuou os braços. Pela primeira vez diante de todos eles, ele começou a cantarolar. 9 cordas. Luz polarizada. Corvo e Shimio. O abismo entre o interior e o exterior. Energia amaldiçoada rugiu em uníssono. O próprio espaço se distorceu. Kashimo imediatamente percebeu que algo estava errado, e saltou para trás, bem longe de Gojo. Capítulo 135, o Sukuna maligno, e o início da luta da multidão. Um ataque de 200% sem omissão de nada detonou no horizonte. Técnica Hollow roxo. Sukuna estava no topo de um arranha-céu distante, completamente à vontade. Nesse ponto, sua energia amaldiçoada total havia superado a de todos os feiticeiros da história. Lorde Sukuna, já que não foi definido um horário exato, devemos ir lembrá-los? Ural me perguntou suavemente. Não há necessidade. Sukuna deu um leve sorriso. Já consigo senti-los. Eles chegaram. Ele pressentiu a presença de Gojo, mas a barreira de Ijishi mascarava o verdadeiro perigo. Ele não fazia ideia que seu presente de boas-vindas já estava a caminho. No instante seguinte, um raio violeta aterrador rasgou os céus. A mera pressão fez com que a expressão relaxada de Sukuna se endurecesse. Ele levantou os braços da frente, preparando-me para receber o golpe de frente.
Não me admira que Kenjaku tivesse medo de você, murmurou ele. Você é realmente impressionante. A sede de batalha transbordou em seus olhos. Nessa época, havia de fato duas pessoas capazes de despertar nele o desejo de lutar. Essa constatação o deixou entusiasmado. Um oceano de energia amaldiçoada surgiu entre suas palmas. Ele enfrentaria o golpe inicial de Gojo com pura força. Boom! Naquele instante, atração e repulsão infinitas se fundiram. Criaram uma força capaz de distorcer o próprio espaço. Tudo em seu caminho foi destruído. O chão onde Sukuna estava se fraturou e se desfez em fragmentos. Uralme já havia recuado. Este era um campo de batalha ao qual ela sequer podia se aproximar. Prédios desabaram. Poeira e detritos tomaram conta das ruas. O que antes eram ruínas agora se assemelhava a um cenário pós-apocalíptico. Quando a fumaça se dissipou, surgiram números. Sukuna estava no centro. Ambos os braços destruídos. Osso e carne fundidos numa massa grotesca. Ele parecia acabado. E, no entanto, ele estava sorrindo. Em segundos, seus braços se regeneraram. Tantos de vocês. Vocês todos vieram para me desafiar? Por um instante, as memórias ressurgiram. Há 1000 anos. O dia em que inúmeros feiticeiros se uniram contra ele. E tudo caiu por sua mão. Correção. Zen Shinsuke deu um passo à frente. Você é quem está nos desafiando. A aura que emanava de Sukuna agora era muito superior à da versão de 15 dedos. Pelo menos 10 vezes mais forte. Eu estava me perguntando como você ficou tão forte. Shinsuke estreitou os olhos. Então você roubou o corpo de Tengen. Que apropriado para o rei das maldições, usar o cadáver de uma mulher. Mesmo sob as ondas de energia maligna, Shinsuke sentiu o cheiro. A essência persistente de Tengen. Você tem razão. Sukuna deu uma risadinha. E eu é que deveria te agradecer. Se você não tivesse me deixado voltar naquela época, eu não teria conseguido um vaso tão perfeito. O gênero não significava nada. Tengen já estava mais próximo de uma maldição do que de um ser humano. Agora possuo a imortalidade de Tengen, continuou Sukuna calmamente. Continuarei a evoluir. Ela não conseguiu controlar isso. Mas eu posso. Então seu sorriso se distorceu. E aqui vai mais uma notícia para vocês. Em um mês, assimilei 1 milhão de não-feiticeiros. 1 milhão de pessoas morreram. O que? Shinsuke ficou paralisado. 1 milhão. Por um instante, ele pensou ter entendido errado. Ha 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 ha. Sukuna deu uma gargalhada descontrolada. O que está errado? Sentindo-se culpado agora? Se você tivesse me matado antes, apenas seu sobrinho teria morrido. Mas graças à tua misericórdia, mais de 1 milhão de pessoas comuns morreram por sua causa. Sukuna lançou as palavras como lâminas envenenadas, em busca do desespero. Ver aquela expressão de tristeza. Assim como Yuji Itadori usava. Depois de matar tantos, como alguém conseguiria suportar esse peso? Shinsuke ficou imóvel, estupefato. E Sukuna sentiu prazer. Por um instante, Sukuna quase acreditou que esse homem era parecido com ele. Mas no final, apenas mais um ser humano frágil. Você não deve se culpar. Yuki Tsukumo falou suavemente. Ao ver Shinsuke em silêncio, ela pensou que as palavras de Sukuna o haviam atingido em cheio. 1 milhão de mortes devastaria qualquer pessoa. Se ao menos tivéssemos adiado a batalha final um pouco mais. Shinsuke murmurou algo inaudível. O que você disse? Yuki arregalou os olhos. Ah, nada. Estou bem. Ele reagiu bruscamente e olhou para Sukuna, dando de ombros. Foi você quem os matou. E você despeja tudo isso em cima de mim? Tem tanta audácia assim? Mas tanto faz. Se me culpar te ajuda a dormir, fique à vontade. Então, com falsa polidez. A propósito, desafiar todos nós de uma vez parece um pouco injusto para você, não acha? Quer adiar um pouco a luta? Acredito muito no jogo limpo. Espera, você está brincando, né? Antes que Sukuna pudesse responder, Kashimo já havia perdido a paciência. Raios explodiram por todo o seu corpo. Ele se transformou num borrão de trovão. Não tenho tempo para bobagens. Sukuna, lute comigo. Shinsuke coçou a cabeça. Bem, lá se foi o plano. Você não se importa de verdade com as pessoas comuns, não é? Gojo disse isso desplicentemente, lançando um olhar de soslaio para Shinsuke. Então, ele entrou na briga. Yuta Okikotsu e Yorozu seguiram imediatamente. Yuta queria Sukuna morto o mais rápido possível. Yorozu simplesmente não queria que ninguém mais roubasse a morte. Yuki ficou para trás. Ela estudou Shinsuke atentamente com o queixo apoiado na mão. Por que você está me encarando? Ele perguntou. Já está ouvindo Gojo? Eu sempre fui um herói justo, sabe? Então ele também avançou. Seus pés. Se você não ficar mais forte, todos nós vamos te espancar até a morte. Quase parecia que ele estava dando conselhos a Sukuna, incentivando-o a crescer. Yuki hesitou. Então ela balançou a cabeça negativamente. Não consegui decifrá-lo de jeito nenhum. Sem encontrar outra conclusão, ela também se juntou à batalha. 6 monstros. Em um rei, mesmo com 4 braços. Ainda mais forte do que em seu auge. Sukuna ficou sobrecarregada. Pela primeira vez, ele foi forçado a entrar na defensiva. TCH. Isso foi ridículo. 6 contra 1. Nenhuma vergonha. Vocês não têm honra? Sukuna rugiu por dentro.
Capítulo 136. Expansão simultânea de domínio. Após um choque com Sukuna, Kashimo recuou rapidamente, aumentando a distância. Em vez de prosseguir com o ataque, ele encarou Sukuna e de repente fez uma pergunta que pareceu completamente deslocada. Sukuna, você se tornou mais forte mais tarde? Ou você já nasceu assim? Sukuna abriu a boca para responder. Quem sabe? Ele nem sequer conseguiu terminar. Bum! Uma bota enorme, tamanho 50, atingiu seu rosto em cheio, arremessando para longe como uma boneca chutada. Shinsuke baixou a perna e olhou para Kashimo. Você tem tempo para fazer perguntas idiotas, mas não tem tempo para chutá-lo 2 vezes? Antes mesmo que ele terminasse de falar, Gojo disparou um reversal, vermelho, atingindo em cheio a direção para onde Sukuna havia voado. Claramente, ele não tinha intenção de manter um combate honroso. As táticas da turba podem ser vergonhosas, mas caramba, eles eram eficazes. Droga! Sukuna deve morrer pelas minhas mãos. Yorozu não aguentava mais. Ver todos se unindo contra Sukuna a deixou louca. Uma energia amaldiçoada e explosiva irrompeu ao seu redor. Uma armadura semelhante à de um inseto se formou sobre seu corpo, com as asas se abrindo de repente. Ela atirou em direção a Sukuna. Shak! Um golpe colossal irrompeu das ruínas. A armadura de Yorozu foi rasgada instantaneamente, abrindo um profundo corte em seu corpo. Ela caiu com força no chão. De dentro dos escombros, Sukuna saiu andando. Uma grande pegada estampada em seu rosto. Ele estava furioso. Você realmente acha que os números vão permitir que você me derrote? Não me faça rir. Seu destino não será diferente do dos feiticeiros que me desafiaram há 1000 anos. Não, o seu será muito pior. Um brilho assassino surgiu em seus olhos. Sukuna desapareceu. Num instante, ele já estava em cima deles. A curta distância, os outros não podiam usar técnicas de grande escala de forma imprudente, mas ele podia. Sua energia amaldiçoada reforçava cada centímetro de seu corpo. Suas características físicas dispararam para níveis absurdos. Sua velocidade era quase igual à do Shinsuke no estado dos 7 portões. 4 braços. Físico de nível monstruoso. Lançar feitiços enquanto luta com os punhos. Sukuna desferiu uma série de golpes em pleno combate, transformando cada troca de golpes em uma armadilha mortal. 7 imagens residuais colidiram num turbilhão de violência. As ondas de choque devastaram a área, transformando centenas de metros em um deserto semelhante a um vácuo. Apenas Gojo e Shinsuke ainda pareciam relaxados. Todos os outros, até mesmo Yuta e Kashimo, sentiu o perigo de trocar golpes com Sukuna. Bem longe dali, em uma sala de visualização privada, Meimei controlava um bando de corvos, transmitindo toda a batalha ao vivo. Em telas por todo o Japão, os telespectadores cerraram os punhos, prendendo a respiração enquanto assistiam ao desenrolar do confronto titânico. Ao observarem o desenrolar da batalha, os feiticeiros de nível inferior finalmente perceberam o quão iludidos haviam sido. Antes eles achavam que poderiam ajudar. Agora eles entenderam. Eles nem chegavam perto de serem de qualidade especial. Toji olhou fixamente para a tela com os olhos semicerrados. O corpo inteiro de Shinsuke brilhava em tom carmesim. Toji reconheceu a técnica instantaneamente. Esse taijutsu não deveria abrir apenas 5 portões. Ele próprio já havia aberto 4. Shinsuke já deve estar com 5 anos. Mas mesmo que ele chegasse a 5, ele seria tão forte assim? A diferença entre o 4º e o 5º portão era realmente tão grande assim? Pensando bem nisso. Sim, provavelmente foi. A técnica tornou-se exponencialmente mais difícil de dominar à medida que progredia. Entretanto, os anciãos do clã Zenin, Zen-Oji e Zen-Jinichi, ficaram atônitos e sem palavras. Sem energia amaldiçoada. Mas lutar em um nível especial? Impossível. Absurdo. Foi a maior afronta a toda a herança do seu clã. Aquele ninguém que eles desprezavam desde a infância. Agora lutava lado a lado com os feiticeiros mais poderosos que existiam. Apenas Naoya observava com entusiasmo desenfreado. Desde o início, ele sempre comparou Shinsuke a Gojo Satoru. Para ele, o fato de Shinsuke ser absurdamente forte era perfeitamente natural. Senhor Sukuna. Bem acima do campo de batalha, Uralma estava de pé sobre um fragmento de gelo flutuante, observando com preocupação. Ela queria ajudar, desesperadamente. Mas com um campo de batalha tão caótico e adversários tão avassaladores, ela só atrapalharia. Ainda assim, lá no fundo, ela acreditava que Sukuna não perderia. Ele não podia perder. Colidir. Shinsuke apertou repentinamente os antebraços de Sukuna, as veias saltando em seus músculos enquanto o imobilizava à força. Te peguei. No mesmo instante, todos os outros se fecharam, desencadeando uma tempestade de ataques. O bastão de trovão de Kashimo atingiu o crânio de Sukuna com força, só para que seu terceiro braço a agarrasse no meio do movimento. O golpe de garra de Yorozu foi interceptado por seu 4º braço. Nem mesmo 4 mãos são suficientes contra 6 de nós. A katana de Yuta atravessou o coração de Sukuna em cheio. O soco de Yuki, amplificado por sua massa, detonou contra o torso de Sukuna, despedaçando metade de seu corpo. Gojo pressionou um dedo na testa de Sukuna, e uma energia vermelha se condensou perigosamente. Pode ir para o inferno agora. Inversão, vermelho. Bum! A explosão atingiu o crânio de Sukuna em cheio, mas não o penetrou. A cabeça do rei amaldiçoado resistiu até mesmo a esse poder devastador. Sukuna deu um sorriso horripilante.
Se fosse eu há 1000 anos, você poderia ter vencido. Mas e agora? Você nunca vai me derrotar. Ele usou um ímpeto de força, arremessando Kashimo e Yorozu para longe. Com as duas mãos livres, os movimentos se tornaram rápidos e ágeis, numa sequência de gestos com as mãos. Uma onda avassaladora de energia amaldiçoada irrompeu, engolindo centenas de metros. Expansão de domínio, santuário malévolo. Sukuna finalmente perdeu a paciência. Ele abriu seu domínio instantaneamente. Mas este não era o domínio de Shibuya. Este novo santuário era 3 vezes maior, e infinitamente mais sinistro. O céu escureceu, mergulhando num tom carmesim profundo e nauseante. Dentro do domínio, faíscas de luz cintilavam por toda parte, cortes manifestados. Os prédios evaporaram-se em pó num instante. Cada golpe era carregado de uma energia amaldiçoada monstruosa. No momento em que o primeiro corte apareceu em sua pele, Shinsuke desapareceu de vista, afastando-se centenas de metros. Ele não era afetado por domínios. Ele não precisava tancar nada. Mas os outros. Não tive escolha. Eles tiveram que responder domínio com domínio. Expansão de domínio. 5 vozes ecoaram como uma só. E então, uma barreira completamente escura surgiu de repente. Uma cúpula circular colossal, com centenas de metros de diâmetro, caiu sobre todos os 6 domínios de uma só vez. Tremia violentamente. Algo dentro de mim estava despedaçando a realidade. Ele incorporou as técnicas de barreira da Tengen ao seu próprio domínio? Shinsuke murmurou fascinado. Ele foi o único excluído da cúpula. Ele ficou do lado de fora, observando atentamente. 6 domínios colidindo simultaneamente? Era algo completamente absurdo. Foi algo sem precedentes. Capítulo 137, Reformulação do domínio. A barreira em forma de esfera tremeu violentamente, e então, de repente, começou a encolher. Sukuna estava reduzindo o alcance de seu domínio, para amplificar a letalidade dos ataques internos. Buon! Rachaduras se espalhavam pela superfície da barreira. Um instante depois, crack boom! Todo o domínio explodiu, ejetando múltiplas figuras em todas as direções, Sukuna incluído. Tão rápido, Zen Shinsuke ergueu uma sobrancelha. Ele não esperava que um conflito envolvendo 6 domínios se resolvesse tão rapidamente. Sukuna cambaleou, endireitando-se, e Gojo deu um passo à frente. Sukuna, somos 6. Você não tem um único aliado. Me conta, o que exatamente você planeja usar para lutar contra todos os 6? Se o domínio de Sukuna não conseguiu sobrepujar o deles, então, com seu domínio destruído e sua técnica entrando em colapso, ele não teria outra escolha a não ser apanhar. A cabeça de Sukuna me pertence. Antes que Sukuna pudesse sequer responder, Kashimo avançou como um relâmpago. Durante o esgotamento técnico, os feiticeiros não conseguiam usar suas técnicas amaldiçoadas. Mas Kashimo nunca tinha usado de qualquer forma. Seu estilo de luta era inteiramente baseado na manipulação de energia amaldiçoada. O esgotamento profissional não significava nada para ele. Seu desgraçado, você está trapaceando. Yorozu gritou e se preparou para entrar correndo também. Mas, Shahak! Um golpe devastador irrompeu da posição de Sukuna, rasgando o chão e avançando em direção a Kashimo como se estivesse dividindo o próprio espaço. Kashimo pressentiu a morte. Ele se virou para o lado. Svi! Seu braço se desprendeu. O corte prosseguiu por centenas de metros, esculpindo um cânion na terra. Kashimo recuou imediatamente, deixando um rastro de sangue atrás de si. Yorozu, que estava prestes a atacar, ficou paralisado. Como? Como isso é possível? Você não está em burnout? Kashimo olhou para Sukuna incrédulo. Os outros também se viraram para olhar, rostos sombrios. Isso não deveria ser possível. Gojo-sensei, você consegue fazer isso? A voz de Yuta tremeu ligeiramente. Os feiticeiros entram em esgotamento técnico após usar um domínio porque seus cérebros, especificamente as partes que lidam com a ativação da técnica amaldiçoada, estão temporariamente sobrecarregados. É por isso que as técnicas não podem ser ativadas por um tempo. Mas Sukuna não foi afetado. Para Yuta só havia uma explicação. Ele destruiu a parte do cérebro usada para técnicas amaldiçoadas com energia amaldiçoada e, em seguida, usou a técnica amaldiçoada reversa para repará-la instantaneamente. Mas esse nível de controle, essa precisão, como? Era um nível de domínio da energia amaldiçoada que ele nem sequer conseguia imaginar. Antes, não, Gojo respondeu. Mas depois de passar algum tempo dentro do reino prisional, isso é possível. Originalmente, ele planejava eliminar Sukuna com uma emboscada coordenada. Mas claramente, ele o havia subestimado. Mas não me interpretem mal. A expressão de Gojo se tornou mais incisiva. Sukuna entrou em esgotamento técnico. É que o período de esgotamento dele é tão curto que é praticamente inexistente. Isso se deve a, seja lá o que ele tenha se tornado. Gojo ofereceu um lembrete discreto. Ele conseguia sentir claramente se Sukuna havia usado a técnica amaldiçoada reversa. Então ele sabia. Sukuna não conseguiu escapar da exaustão profissional usando o método imaginado por Yuta. Ele não é mais um feiticeiro nem uma maldição. Ele é algo completamente diferente. Enquanto falava, Gojo ativou a técnica amaldiçoada reversa em si mesmo, reparando a parte do cérebro que ele havia destruído deliberadamente. Seu próprio esgotamento terminou instantaneamente. A verdadeira luta começa agora.
No momento em que ele terminou de falar, Gojo deu um passo à frente, com Limitless ganhando vida ao seu redor. Uma das mãos formou um selo. Uma onda gigantesca de energia amaldiçoada irrompeu. Expansão de domínio, vazio ilimitado. Sukuna sorriu, divertido. Ha. Gojo Satoru. Estou impressionado. Afinal, o próprio Sukuna precisava do corpo de Tengen, e a assimilação de 1 milhão de pessoas, para alcançar tal resultado. Expansão de domínio, santuário malévolo. Dessa vez, o domínio de Gojo veio primeiro. Por uma fração de segundo, a mente de Sukuna estava afogada no oceano de informações inúteis, suficiente para matar uma pessoa normal instantaneamente. Mas para Sukuna, que se fundiram com mais de 1 milhão de almas, isso mal podia ser considerado como estímulo. Dentro dos domínios sobrepostos, ambas as barreiras colidiram. Domínio contra domínio, um confronto direto e puro. Quem cedesse primeiro enfrentaria a morte certa. Gojo não se preocupou com palavras. Uma energia amaldiçoada envolveu seu punho, e ele avançou diretamente em direção a Sukuna, que estava sob o santuário. Sukuna o recebeu com sua própria saraivada de golpes. Eles colidiram num turbilhão violento. Do lado de fora da barreira, os outros só podiam observar. Esses dois monstros. Como diabos eles estão abrindo domínios um atrás do outro assim? Yorozu inflou as bochechas em pura frustração. Em seguida, Yuta falou, analisando calmamente. Eu tenho um plano. Assim que seus domínios entrarem em colapso, nossas técnicas deverão se recuperar. Se nos revezarmos na expansão de nossos domínios, podemos arrastar Sukuna para uma situação após a outra. Todos nós 5 podemos usar domínios. Vamos desgastá-lo e matá-lo. Ele se recusou a acreditar que Sukuna pudesse sustentar uma expansão ilimitada de seu domínio. O que você acha? Não vou fazer isso. Kashimo rejeitou imediatamente. Quando os domínios deles acabarem, usarei minha própria técnica para combatê-lo. Só funciona uma vez. Portanto, antes disso não interfira. Ele não se importava com o mundo do Jujutsu. Ele não se importava em salvar civis. Ele só se importava em lutar contra Sukuna. Yuta abriu a boca para protestar, mas Shinsuke o interrompeu. Deixe-o ir. Todos vocês deveriam ir embora. Sukuna é nossa, minha e de Gojo. Já brincamos o suficiente. Ele fitou a barreira prateada brilhante à distância, com o rosto sereno. Ele tinha planejado espancar Sukuna até deixá-lo em frangalhos, com todos se unindo contra ele. Mas a força de Sukuna superou as expectativas. Muitos lutadores fortes só atrapalhariam uns aos outros. Tudo bem, disse Yuki com uma piscadela travessa. Se vocês dois falharem, eu resolvo isso. Eu ainda tenho uma carta na manga, sabe? O olho de Shinsuke se contraiu. Uma carta na manga? Ela se referia àquele capaz de apagar toda essa região do mapa. Ótimo. Confio no Zen-sensei e no Gojo-sensei, disse Yuta recuando. Ei, eu discordo. Eu vou ficar. Vou matar Sukuna com minhas próprias mãos. Yorozu bateu o pé como uma criança furiosa. Shinsuke a ignorou. Sumiki. Ao seu chamado, Sumiki recuperou instantaneamente o controle de seu corpo. Tio, vou desistir. Boa sorte para vocês dois. Ela cerrou o punho em sinal de encorajamento e fugiu do campo de batalha. Em sua mente, Yorozu gritou. O quê? Ninguém se importou. Capítulo 138. A Batalha de Kashimo. Estalo, estalo. Em pouco tempo, a barreira esférica se estilhaçou novamente. Os domínios de Gojo e Sukuna entraram em colapso simultaneamente. Ambos os combatentes ficaram feridos, mas apenas por um instante. Num piscar de olhos, cada um usou a técnica amaldiçoada reversa para se curar completamente. Vamos continuar? Sukuna perguntou com leveza, já pronto para expandir seu domínio novamente. Nesse ponto, seu estado era absolutamente monstruoso, mais absurdo até do que um Kinji Akari totalmente energizado. Domínios infinitos. Energia amaldiçoada infinita. 4 braços. 2 bocas. Uma configuração que beira o feiticeiro perfeito. Gojo lançou um olhar para Sukuna e em seguida, casualmente voltou a ficar ao lado de Zen Shinsuke. Então, perguntou ele. Com a natureza atual de Sukuna, ele era praticamente imortal, a menos que alguém o forçasse a receber um ataque de domínio sem se defender. Isso não era algo que Gojo pudesse realizar sozinho. Deixe-o ir agora, respondeu Shinsuke, sentando-se casualmente em um pedaço de pedra limpo. Caso contrário, o cara nunca terá a chance de lutar contra Sukuna. Eu, Kashimo Hajime, serei seu oponente. Kashimo deu um passo à frente, os olhos ardendo em uma antecipação selvagem, apesar de lhe ter apenas um braço. Gojo ergueu uma sobrancelha e também se sentou. Ele não vai simplesmente se deixar matar? Gojo perguntou. Se ele morrer, morreu. Shinsuke deu de ombros. É uma escolha dele. Ele atravessou o tempo apenas para lutar contra Sukuna de maneira justa e honesta. Você vai tirar isso dele? TSK, TSK. Sem coração como sempre. Gojo murmurou algo, mas não se moveu para interferir. Na verdade, ele entendia. Se ele fosse o único mais forte restante, também não deixaria ninguém interromper sua luta com Sukuna. Felizmente ainda havia muitas pessoas dispostas a ajudar. Você? Sukuna olhou para Kashimo e imediatamente percebeu uma profunda solidão que o entediava. Você deve ter sido forte em sua época. Sukuna disse categoricamente. Em vez disso, Kashimo respondeu. Sukuna, você sabe como viver entre as pessoas? Não sei como interagir com ninguém. Não sei como cuidar dos outros. Na minha época, além de mim, todos eram frágeis, como argila molhada. Diga-me, será que os fortes sempre caminham sozinhos?
Talvez, esta época me convença melhor. Enquanto ele falava, raios irromperam de seu corpo. A besta mítica âmbar. Um rugido estrondoso rasgou o campo de batalha. O crepitar dos relâmpagos comprimindo-se na forma de uma enorme besta trovejante. Atacou Sukuna como uma tempestade viva. Sukuna piscou uma vez. Sinceramente, um após o outro, todos vocês são gananciosos demais. A besta trovejante atingiu o alvo de frente. Sukuna ergueu os 2 braços e absorveu todo o impacto. Seu corpo enorme foi arremessado para trás vários metros. Suas mãos estavam pretas como chamuscadas, a carne carbonizada até os ossos. Kashimo não tentou retomar o ataque anterior. Em vez disso, ele arqueou todo o corpo como um arco tensionado. O ar invadiu seus pulmões violentamente enquanto relâmpagos se acumulavam em sua boca. Bum! O trovão comprimido detonou para fora? A explosão foi tão violenta que dilacerou todo o seu rosto, deixando-o com o formato do cano de um canhão. O raio atingiu Sukuna instantaneamente, afogando-o em uma corrente elétrica estrondosa. Arcos crepitantes envolviam o corpo de Sukuna, crepitando como se tentassem evaporá-lo por completo. No entanto, Sukuna simplesmente acenou com a mão. O trovão se dissipou como névoa levada pela brisa. Uma densa camada de energia amaldiçoada cobria sua pele. Um raio, por mais intenso que fosse, mal conseguia arranhá-lo. Alto! Sukuna zombou com um sorriso. Kashimo ignorou a provocação. Sua postura mudou. O relâmpago reescreveu a própria estrutura de sua carne, transformando-o em uma pura besta trovejante, crepitando com violentos arcos amarelos esbranquiçados. Um terceiro olho se abriu em sua testa. Ele desapareceu num relâmpago. Um golpe de palma envolto em trovão atingiu o crânio de Sukuna. Paquistão. Sukuna ergueu o braço esquerdo e apanhou o golpe sem esforço. Seu antebraço esquerdo interceptou o joelho ascendente de Kashimo. Seus 2 braços direitos acumularam energia amaldiçoada? Então se chocou contra o núcleo de Kashimo. Bang! O golpe lançou Kashimo aos céus como um foguete. Recuperando o equilíbrio no ar, ele ergueu ambas as mãos acima da cabeça. Raios rodopiaram entre suas palmas, condensando-se em uma única explosão catastrófica. Ele atirou. Sukuna nem sequer se preparou. A enorme boca em seu abdômen começou a cantarolar. Escamas de dragão. Repulsão. Estrelas cadentes aos pares. Sukuna levantou uma das mãos e advertiu educadamente. Se você não se esquivar, você morrerá. Liberar. Um golpe devastador rasgou o campo de batalha, apagando completamente a explosão de trovão de Kashimo. Kashimo desviou no último segundo. Mas mesmo assim, metade do seu ombro desapareceu. Dispersos em névoa de sangue, engolidos por um relâmpago. Uma ravina colossal abriu caminho pela terra atrás dele. Sukuna sorriu satisfeita. Pessoas fortes se sentindo sozinhas? Isso é uma piada. Kashimo controlou a respiração. No seu tempo, disse ele. Inúmeros homens fortes devem ter te desafiado. Eles arriscaram suas vidas na chance de obter seu reconhecimento? E você os matou. Ele reuniu o trovão em sua mão. Você me perguntou se eu sabia como me importar com os outros. Naquela época as pessoas também me odiavam. Sinceramente ainda fazem. Mas, à medida que nos fortalecemos, as pessoas passam a nos amar. E nós respondemos a esse amor. Mesmo assim, você se sente ansioso. Ah, por causa da solidão? É por isso que digo que você é ganancioso. Sukuna não o entendia de jeito nenhum. Você quer poder, respondeu Sukuna secamente. No entanto, você se preocupa com a solidão que o poder traz. Procurar adversários apenas para aplacar o próprio vazio? Que mentalidade tediosa. Kashimo estreitou os olhos. Então por que você espalhou seus dedos pelo tempo? E reencarnar no futuro? Sukuna respondeu sem hesitar. Porque eu já entendi tudo. Amor, reconhecimento. Ridículo. Eu nunca quis que os outros me agradassem. Se eu quiser comer, eu como. Se algo me causa repulsa, eu mato. Se alguém me diverte, eu brinco com essa pessoa. Sempre vivi segundo as minhas próprias regras. Se os outros não conseguem entender, esse é o problema deles. Ele disse isso como se estivesse prevendo o tempo. E você nunca fica entediado? Perguntou Kashimo em voz baixa. Sukuna deu uma risadinha. Você ficaria surpreso. Os sabores dos seres humanos são maravilhosamente diversos. Aproveitar o momento para saboreá-los? Uma maneira perfeita de passar os séculos. Seus olhos se voltaram para o telhado distante, onde Zen Shinsuke e Gojo observavam calmamente de longe. Esta era, disse ele com um sorriso irônico. Tem muita gente interessante. Kashimo não o compreendeu muito bem, mas ele não disse mais nada. Em vez disso, o poder em suas mãos se intensificou, atingindo seu ápice final. Ele avançou com ímpeto, deixando apenas um rastro de relâmpago. Mas, ele parou abruptamente, porque diante dele, preenchendo o céu, já era uma teia entrelaçada de golpes que dilaceravam o mundo. Krahaa! A rede de lâminas desceu. O corpo de Kashimo foi despedaçado, sua consciência se dissolvendo na escuridão. Pouco a pouco, até que desapareceu. Ele não sentiu nenhum arrependimento. Pela primeira vez, ele não morreu sozinho. Capítulo 139, um ataque duplo. Aquele cara acabou de morrer? Todos olhavam fixamente para a transmissão ao vivo, atônitos enquanto a figura de Kashimo desaparecia da tela. Ele era praticamente de nível especial, não era? E mesmo assim não foi suficiente para ferir Sukuna. Eu já te disse antes. Uma boca se abriu na bochecha de Tsumiki, e Uruzu falando novamente. Nenhum de vocês consegue derrotar Sukuna. Se realmente querem uma chance, terão que me deixar ajudar.
As intenções de Yuruzu eram óbvias. Ela não estava tentando vencer. Ela simplesmente queria a chance de morrer pelas mãos de Sukuna. Ela conhecia sua força, comparável à de Kashimo na melhor das hipóteses. Ela não tinha a menor chance de vencer. Se ela não conseguisse derrotar Sukuna, então morrer pela sua lâmina seria a segunda melhor opção. Senhorita Yuruzu, por favor, pare de causar problemas, respondeu Tsumiki impotente. Meu tio e o professor Gojo ainda estão aqui. Eu acredito no poder deles. Ninguém mais cumprimentou Yuruzu. Toda a atenção permaneceu fixa na tela. O velho e o Gojo estão se mexendo, disse Rico, inclinando-se para a frente. Com esses dois juntos, eles conseguem derrotar Sukuna, certo? Na tela, Sukuna olhou para os dois oponentes restantes. Suponho que agora seja a sua vez. Não me decepcione. Kashimo era apenas o aperitivo. Agora Sukuna estava pronta para o prato principal. Alguém está se achando demais, disse Gojo, estalando a língua. O fato de alguém ser mais arrogante do que ele parecia irritá-lo profundamente. Zen Shinsuke girou o pescoço, soltando as articulações. Gojo, tente acompanhar minha velocidade. Com isso, sua energia sanguínea irrompeu como o vapor de uma caldeira. No instante seguinte, bum! Ele desapareceu, reaparecendo ao lado de Sukuna, com o punho já em pleno movimento de desferir um golpe. Com quem você pensa que está falando? Gojo avançou com a mesma rapidez, aparecendo do lado oposto de Sukuna, com o punho envolto em energia amaldiçoada. Sukuna interceptou ambos os ataques. 4 braços, 4 escudos, bloqueando-os com perfeição. Sentindo o impacto duplo, o sorriso de Sukuna se alargou amplamente. Vocês dois, só vocês conseguem tornar isso divertido. Rugido. Com um rugido semelhante ao de um tigre, a força bruta de Shinsuke estilhaçou 2 braços de Sukuna de uma só vez. Por favor, lutem em silêncio, acrescentou ele, categoricamente. Sukuna escapou, regenerando-se instantaneamente através de uma técnica amaldiçoada reversa, quase no piloto automático. Nenhuma outra palavra foi trocada. 3 silhuetas desfocadas colidiram, desapareceram, reapareceram e colidiram novamente. Uma batalha marcial pura. Shinsuke, técnica física monstruosa. Gojo, precisão ilimitada aplicada à produção máxima. Sukuna, energia amaldiçoada avassaladora e um corpo feito para o abate. Sua velocidade ultrapassou o limite da percepção humana. A transmissão ao vivo mostrava apenas ondas de choque e prédios desabando. Os 3, esse deve ser o trio mais forte da história do jiu-jitsu. Nanami sussurrou com a ponta do cigarro queimando um buraco em suas calças, mas ele não percebeu. Eles pararam de usar técnicas? Perguntou alguém. Não, explicou Yuki calmamente. Eles não sabem usar técnicas. Nessa velocidade, quem conseguiria fazer sinais com as mãos? Ou recitar uma fórmula? Murmurou outro. Uma batalha entre os mais fortes havia se transformado em uma simples briga de socos. Mesmo se movendo a uma velocidade estonteante, Sukuna ainda encontrava tempo para zombar deles. Se não fosse por este corpo que estou usando, vocês dois poderiam ter me vencido. Nem ele se atreveu a relaxar. Um único erro significava ser atingido por um ataque combinado devastador. Se ele não tivesse devorado 1 milhão de não-feiticeiros. Se ele não pudesse se curar infinitamente. Ele já teria caído. Por quanto tempo você acha que consegue manter esse ritmo? Sukuna provocou, claramente se divertindo. Dê a um homem a mão e ele quer a mão toda, murmurou Shinsuke. Seus músculos se contraíram como cabos de aço, a pele rachando em finas linhas vermelhas. Temperatura subindo. A energia elétrica está aumentando novamente. Buon. Sua aura detonou para cima como uma erupção vulcânica. Num piscar de olhos, ele apareceu ao lado de Sukuna, desferindo um soco com tanta força que o espaço ao redor congelou, condensando-se na forma de um tigre celestial voraz que investiu diretamente contra o torso de Sukuna. Pego de surpresa pelo aumento repentino de velocidade, nem mesmo Sukuna conseguiu reagir a tempo. Ainda assim, o instinto apurado ao longo de 1000 anos fez com que ele se desviasse o suficiente para evitar um golpe fatal. Rugido. O espaço se distorceu. 2 dos braços de Sukuna, juntamente com metade de seu ombro, foram arrancados a mordidas, explodindo em uma nuvem de névoa carmesim. No mesmo instante, Gojo Satoru, aproveitando a brecha, desferiu um reversal, Red a queima-roupa no peito de Sukuna. A explosão atravessou a barreira de energia amaldiçoada de Sukuna, abrindo um buraco do tamanho de um punho em seu torso e arremessando-o nas ruínas abaixo. Ao perceberem a mudança de rumo, Shinsuke e Gojo avançaram juntos em um movimento rápido, recusando-se a dar a Sukuna sequer uma chance de se recuperar. Mas, uma sombra surgiu de repente entre eles. Uma onda congelante de energia amaldiçoada irrompeu. Técnica da maldição de gelo, armadura do deus do gelo. Uma colossal parede de gelo encantado do tamanho de um prédio materializou-se em seu caminho, coberta por sigilos azul-gelo pulsantes como um organismo vivo. Essa foi a magia defensiva mais poderosa de Uraume. De onde surgiu esse pirralho? Sai da frente. Shinsuke não diminuiu o ritmo nem por meio segundo. Rachadura. Seu soco estilhaçou toda a fortaleza de gelo com um único golpe. E a onda de choque continuou avançando, atingindo Uraume em cheio. Mesmo com o amortecimento da geleira, a força comprimiu seu corpo para dentro como uma lata amassada. Sangue espirrou. Uraume voou pelo campo de batalha como uma boneca de pano, atravessando vários edifícios antes de desaparecer por completo. Mas, essa única fração de segundo de atraso foi suficiente.
Sukuna estava diante deles novamente, completamente curado como se nada tivesse acontecido. Diga-me, Sukuna sorriu friamente, o que você fez com meu subordinado? Sua expressão permaneceu divertida, mas seus olhos se tornaram tão afiados quanto navalhas. A enorme boca que atravessava seu abdômen começou a cantarolar. Então, uma rede de linhas cortantes irrompeu pelo campo de batalha, uma teia de morte que se estendia da terra ao céu. Uma rede que selava todas as possíveis rotas de fuga, exceto o abandono completo do campo de batalha. Prepare-se para a energia amaldiçoada. Shinsuke latiu. Seus músculos endureceram, a pele estalando com a força do sangue comprimido. Gojo pressentiu o perigo instantaneamente e se inundou com uma proteção ilimitada de energia amaldiçoada. Svi, a rede da morte passou por eles num piscar de olhos. Rachadura. Um som nítido de corte ecoou. Splat. Os dois homens cambalearam para trás, com sangue jorrando enquanto um ferimento em forma de grade se abria em seus corpos. Sukuna deu uma risadinha. Vocês sobreviveram? Que caras durões. Isso não foi um corte comum. Foi a sua técnica recentemente aprimorada? Corte Octuplo Ashi. Evoluiu a partir do ataque que rachou o próprio espaço e matou Kashimo. Ainda mais forte do que aquele que matou Kashimo. E no entanto eles sobreviveram. Os olhos de Sukuna brilhavam com uma excitação predatória. Bom, se você morresse tão facilmente, eu teria ficado terrivelmente desapontado. Capítulo 140. Sukuna. Mais poderoso? Aquele último ataque. Gojo Satoru murmurou enquanto a técnica amaldiçoada invertida costurava a ferida em forma de grade, esculpida quase até o osso. Sua expressão escureceu. Será que Limitless realmente conseguiria bloquear esse ataque? Ele já pressentia que algo estava errado. Aquele corte não cortou apenas o ar. Isso rompeu o espaço, chegando mesmo a flertar com a ideia de ignorar o buffer infinito do Limitless. Isso era perigoso. Parece que esse cara vai dar problema. Shinsuke flexionou os dedos. O sangramento em seu peito já havia parado, embora o corte profundo e brutal ainda levasse tempo para cicatrizar. Eu vou encurralá-lo. Você usa seu domínio e acaba com ele de uma vez só. Gojo franziu a testa. E você? Você também será arrastado para esse domínio. Eu? Shinsuke bufou. Não sou um feiticeiro. Seu domínio poderia muito bem me tratar como um poste de luz. E com isso ele bateu o pé uma vez. Bum! E disparou em direção a Sukuna como um projétil de canhão. Gojo bateu com a mão na testa. Certo. Ele é um monstro de energia amaldiçoada zero. Esqueci por um momento. Em seu domínio, alguém sem energia amaldiçoada tinha toda a importância de um móvel. Sem excesso de informação. Sem paralisia. Bum! Seus punhos se chocaram. Embora a velocidade de Sukuna fosse equivalente à de Shinsuke, sua força claramente não era. Os ossos estalaram instantaneamente, e seu braço explodiu com a força do impacto. Mas com 4 braços e um mecanismo automático de cura reversa, ele conseguiu aparar o ataque implacável de Shinsuke golpe por golpe. O que há de errado? Será que o Gojo está ficando sem fôlego? Sukuna zombou com um sorriso cada vez maior. Ou talvez vocês dois estejam tramando mais uma trapaça? Neste momento, Sukuna era praticamente uma Horaga turbinado. Não se adapta às técnicas, mas é simplesmente invencível. 4 mãos. Regeneração infinita. Energia amaldiçoada que se recusava a acabar. Um pesadelo. Shinsuke ignorou a provocação. Seus punhos se tornaram um borrão, rachando o espaço a cada golpe, pulverizando cada um dos braços de Sukuna no instante em que se regeneraram. Você é mesmo um esquisito, admitiu Sukuna. No meu auge, talvez eu não tivesse te vencido em força bruta. 2 de seus olhos monitoravam Shinsuke constantemente? Os outros 2 estavam focados em Gojo. Ele não foi estúpido o suficiente para esquecer essa ameaça. Lembro-me de que os feiticeiros também têm um jeito de distorcer o espaço. A expressão de Sukuna se tornou mais incisiva. Os punhos recém-regenerados detonaram, explodindo em relâmpagos preto-avermelhados. Os 4 braços desferiram socos simultaneamente. Flash negro. O impacto dos seus golpes distorceu o espaço ao redor deles? Um poço gravitacional invisível se forma entre eles, sugando entulho e detritos como uma singularidade em miniatura. Shinsuke e Sukuna saltaram para longe instantaneamente. Era a mesma distorção espacial do azul de Gojo, mas criada com pura força física. Sem técnicas. Pura força bruta. Nem mesmo Gojo conseguiu evitar estalar a língua. Ok, isso é ridículo. Pare de sonhar acordado. Agora é a nossa chance. No instante em que eles se esquivaram, Shinsuke cintilou, reaparecendo atrás de Sukuna. Num movimento fluido, ele imobilizou os 4 braços de Sukuna com os seus membros, imobilizando-o, impedindo-o de fazer qualquer sinal com a mão. Gojo reagiu instantaneamente. Uma das mãos se ergueu. Uma energia amaldiçoada rugiu. Expansão de domínio, vazio ilimitado. Uma enorme onda de energia amaldiçoada se desdobrou em um vazio cinza esbranquiçado, arrastando Sukuna e Shinsuke, que se agarrava a ele, diretamente para o vazio infinito. As pupilas de Sukuna se contraíram. Naquele instante, ele tomou uma decisão. Seus 4 braços se desprenderam de uma só vez, se separando para que ele pudesse se libertar e correr em direção a Gojo. Enquanto corria, ele despejou a técnica amaldiçoada invertida nos tocos. Somente tocando fisicamente Satoru Gojo ele poderia escapar do efeito de acerto garantido do domínio de Gojo. Mas, ele chegou um passo atrasado. Vazio ilimitado totalmente ativado. Uma infinidade de informações sem sentido inundou o cérebro de Sukuna num instante.
congelando seu corpo no meio do passo. Sua visão registrava tudo normalmente, mas seu corpo simplesmente parou, paralisado sob o peso de dados impossíveis. Ao ver Sukuna paralisado, Shinsuke finalmente exalou. Parece que ele já era. Sério, quem projetou este domínio? Não é lugar para humanos existirem. Ele estremeceu ao olhar para o horizonte vazio e infinito. Então, quem é esse personagem? Perguntou Gojo, esfregando o queixo enquanto encarava Sukuna, que estava imóvel. Já que ele está preso dentro do meu domínio, isso não significa que eu o derrotei? Ele apostou 100 bilhões em si mesmo. De jeito nenhum ele ia deixar esse dinheiro ir embora à toa. Se eu não o tivesse imobilizado, você teria conseguido colocá-lo lá dentro? Shinsuke reagiu imediatamente. Obviamente, isso conta como uma vitória minha. Ele não estava disposto a perder o maior pagamento da sua vida. Mas estamos no meu domínio. Gojo sorriu com desdém. Enquanto Sukuna morrer aqui, todos lá fora presumirão que fui eu quem o matou. Então, os 100 bilhões de certas pessoas estão prestes a desaparecer. Aquele sorriso era absolutamente vilanesco. Shinsuke ficou olhando fixamente. Você é o chefe do clã Gojo. Você nem precisa desses 100 bilhões. Por que está sendo tão mesquinho? Tudo isso só para vê-lo sofrer? Gojo abriu a boca para revidar. Craque, craque, craque. Um som agudo de fratura ecoou pelo domínio. A expressão de Gojo mudou instantaneamente. O quê? Ele sentiu o domínio se distorcer sob seus pés. Uma onda de perigo percorreu sua pele. Nada bom. Ele avançou rapidamente em direção a Sukuna para acabar com ele. Mas, bum! O vazio infinito se estilhaçou, explodindo para fora. O céu escureceu como se a noite tivesse caído num instante. Uma onda monstruosa de energia amaldiçoada jorrou de todas as direções em direção ao corpo de Sukuna, detonando em uma violenta onda de choque que arremessou Gojo e Shinsuke para trás dezenas de metros. E agora? Shinsuke franziu a testa. Fazer abdominais para ganhar energia? Essa não deveria ser a habilidade do protagonista? Por que Sukuna o possui? Ha. A expressão de Sukuna se contorceu em pura mania. Uma energia amaldiçoada jorrava incessantemente de seu corpo, condensando-se em um casulo de poder bruto que o envolvia firmemente. O rosto de Gojo escureceu. Parem-no! Ele disparou um reversal. Vermelho, uma explosão violenta de pura repulsa. Rachadura. Mas quando o orbe carmesim alcançou Sukuna, estava completamente destruído. Não foi desviado. Não contestado. Simplesmente despedaçado pela aura violenta que envolvia Sukuna. Tenho um pressentimento muito ruim, murmurou Gojo. Shinsuke revirou os olhos. Neste momento não é mais um sentimento. Qualquer pessoa com olhos consegue ver que há algo muito errado com esse cara. Capítulo 141a. Superevolução de Sukuna? Que diabo Sukuna acabou de fazer? Dentro da sala de monitoramento, todos olhavam fixamente para o céu lá fora, que escurecia completamente, com um arrepio de pavor percorrendo suas espinhas. Essa energia maldita, de onde ela vem? Mesmo a quilômetros de distância, Yuji e os outros podiam sentir uma torrente interminável de energia amaldiçoada descendo dos céus, precipitando-se diretamente na direção de Sukuna como uma tempestade divina. Não feiticeiros. Não me diga que ele está tentando absorver todos os não feiticeiros. A voz de Yuki Tsukumo tremeu. Se isso fosse verdade, então não seria apenas um desastre. Era o fim do mundo. Se Sukuna absorvesse centenas de milhões de pessoas, que tipo de poder ele alcançaria? Seria algo inimaginável. Além das maldições. Além dos feiticeiros. Um ser que transcendia a própria vida. Divino. Não, tem algo errado. Os olhos de Okotsu se estreitaram. A energia que flui para Sukuna é pura energia amaldiçoada. Nada mais. Se ele estivesse usando a verdadeira assimilação humana, o córrego carregaria massa biológica, impurezas e resquícios da existência humana. Não apenas energia. Você está dizendo que ele não está absorvendo as pessoas, apenas a energia amaldiçoada dentro delas? Nanami murmurou juntando as peças do quebra-cabeça. Todos ficaram paralisados. Isso é possível? É possível, respondeu Yuki sombriamente. Sukuna não é mais o mesmo. Ele assumiu o corpo de Tengen, e Tengen poderia se fundir com qualquer pessoa comum do planeta. Se Sukuna tiver dominado completamente o corpo de Tengen, então a absorção seletiva, absorvendo apenas a energia amaldiçoada e descartando o corpo, pode realmente estar ao seu alcance. Ela cerrou os punhos. O jogo da eliminação terminou, mas suas barreiras ainda existem. O plano de Kenjaku ainda pode funcionar. Sukuna simplesmente mudou as regras. Em vez de fundir os corpos, ele está drenando a energia amaldiçoada de todos os não-feiticeiros. Yuki expirou lentamente. Se isso for verdade, então o maldito problema de energia que tenho tentado resolver a vida inteira desapareceria. E se todos os não-feiticeiros do mundo perdessem sua energia amaldiçoada, então o nascimento de maldições cessaria. As maldições desapareceriam. Deveria ter sido a solução perfeita. Mas sua expressão só piorou. Sukuna se tornaria o ser mais aterrorizante que já nasceu, impulsionado pelo poder de centenas de milhões. Um Sukuna desses poderia destruir o mundo. Ela mordeu o lábio. Espalhar maldições é irritante. Mas pelo menos eles só ameaçam o Japão. Um Sukuna energizada pela energia do mundo? Ele foi um evento de extinção global na forma de um homem com 4 braços. E pior, ele agiu inteiramente por capricho. Um apocalipse ambulante com mudanças bruscas de humor. A sala ficou em silêncio enquanto todos cerravam os punhos.
Se Shinsuke e Gojo não conseguirem impedi-lo, então não teremos escolha. Mesmo que nos mate, nós lutamos. Porque se eles não fizessem isso, não sobraria mundo para salvar. Entretanto, bem no centro do campo de batalha, uma massa sufocante de energia amaldiçoada, tão densa que parecia piche, envolveu Sukuna, expandindo-se cada vez mais até atingir a altura de um prédio inteiro. Até mesmo a expressão de Gojo se tornou extremamente tenso. Certo, como vamos combater isso? A aura de Sukuna agora era várias vezes mais forte do que antes, e isso era apenas a energia amaldiçoada vazando. Shinsuke encarou o monstruoso casulo de energia. Com um gesto impotente, retornou ao seu estado normal. Nós fugimos. Não adianta lutar contra isso. Quem diria em que diabo Sukuna tinha se transformado? E quem ainda ia querer lutar contra uma coisa dessas? É melhor correr. Ei, somos feiticeiros. Não podemos simplesmente fugir. Gojo reagiu imediatamente. Ele pretendia lutar até o último momento. E se Sukuna estivesse apenas blefando? E se ele não tivesse realmente mudado? Shinsuke lançou-lhe um olhar. Estou lhe dizendo, mesmo que você reunisse todo mundo do Jujutsu, ainda assim não conseguiria matá-lo. É melhor ir embora logo. E os civis? Nós só assistimos eles morrerem? Retrucou Gojo. Em primeiro lugar, só porque Sukuna está de mau humor não significa que ele vai massacrar todo mundo, respondeu Shinsuke sem rodeios. Segundo, se ele quiser matar todos eles, sua morte não o impedirá de qualquer forma. Palavras duras. Mas é verdade. Gojo ficou em silêncio. Sukuna não era do tipo que matava indiscriminadamente. Ele matava tudo que o irritava. Mas e se a humanidade o irritasse? Isso não significaria que ele exterminaria toda a espécie? Antes que Gojo pudesse organizar seus pensamentos, uma voz estrondosa ecoou de dentro do casulo de energia amaldiçoada. Chega de hesitação. Qualquer outra pessoa eu poderia poupar, mas vocês dois devem morrer. Uma onda gigantesca de energia amaldiçoada irrompeu para fora. Rachaduras se espalharam pelo casulo, e de dentro emergiu uma silhueta colossal, como uma montanha desdobrando seus galhos. Duas faces completamente separadas. 4 pares de olhos examinavam o mundo em 360 graus. 6 braços estendidos, cada um com dezenas de metros de comprimento. Sukuna agora se erguia sobre Gojo e Shinsuke como um gigante, mais alto que um prédio de 20 andares, exalando uma pressão sufocante simplesmente por existir. Gojo olhou para cima, estupefato. Ok, retiro o que disse. Correr não parece tão ruim assim. Aquilo já nem sequer era uma criatura. Foi um desastre. Talvez eles devessem mesmo começar a considerar armas nucleares. Shinsuke suspirou. Eu te disse para correr antes. Você acha que ele nos deixaria ir embora agora? Ele olhou para a nova forma de Sukuna sem palavras. Esse cara acabou de evoluir para um kaiju? Onde estavam os Ultra Brothers quando você precisou deles? Ele era apenas um ser humano comum. Como ele poderia lutar contra um monstro? Sukuna abriu seus 6 braços, a loucura dançando em sua voz. Esse poder é inebriante. Não é de admirar que Kenjaku fosse obcecado em criar a forma suprema de energia amaldiçoada. Suponho que eu seja apenas um produto inacabado, mas ainda assim, magnífico. A emoção em sua voz era inconfundível. Se vocês dois não tivessem me pressionado tanto, eu não teria ousado tentar algo tão imprudente. Sukuna riu, e sua voz ecoou como um trovão. Você me obrigou a inovar, para absorver apenas energia amaldiçoada. Você entende? Meu corpo agora abriga a energia amaldiçoada de mais de 10 milhões de não-feiticeiros. Nem mesmo Kenjaku poderia ter imaginado que alguém pudesse suportar tanto poder e permanecer são. Era óbvio que Sukuna estava à beira do abismo. Essa absorção levou sua consciência ao limite. Se Gojo não tivesse sobrecarregado seu cérebro antes, Sukuna poderia ter continuado absorvendo ainda mais. Shinsuke levantou a mão. Bem, já que vocês estão tão agradecidos, que tal nos deixarem ir embora em segurança? Gojo olhou para ele incrédulo. Sério? É este o pedido que você faz? Sukuna caiu na gargalhada histérica. Ha. Eu já disse isso, que todos os outros vivam. Mas vocês dois, eu pessoalmente irei te despedir. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.